De volta do break agora, aqui diretamente do estádio Mané Garrincha, estúdio da Six, ou da Red, e com o nosso querido Raul Veloso, Dr. Raul Veloso, a quem devo a honra aqui de estar participando aqui com a gente do evento. Uma biografia excepcional, dispensa qualquer tipo de apresentação. Doutor Raul, muito obrigado por estar aqui, desprendendo um pouquinho do seu tempo para a gente bater um papo sobre economia, falar um pouquinho sobre economia com os nossos convidados hoje aqui. Perfeito. Prazer é todo meu. Doutor Raul, nos últimos 2 anos, o senhor considera que houve mais avanços ou retrocessos aí na nossa economia brasileira e mundial? Eu falo isso aí, inclusive, levando em consideração, obviamente, que teve um impacto significativo aí do Covid aí em 2020, né, em 2021 também, mas talvez, tirando isso à parte, qual seria a consideração que o senhor faria acerca da economia brasileira e dos avanços que que o ministro vem fazendo junto com o governo federal e toda a equipe econômica brasileira? Pois é, talvez eu pudesse começar compartilhando aqui uma apresentação que eu quero mostrar um gráfico muito importante para lhe responder. Aí Claro, depois com eu certeza. retiro e a gente conversa, tá bom? Positivo. Vamos colocar online? Não sei se dá para ver bem. Acho que vai ter que abrir a tela. Aí, positivo. Dá Eu para ver tudo. vou colocar no modo apresentação. Excelente. Bom, a mensagem básica que eu queria trazer, independentemente de suas considerações ou perguntas, é a seguinte: a mensagem básica é naquilo que eu acho que vai interessar ao setor de vocês, é que nós temos de lutar pela retirada dos investimentos públicos do teto dos gastos. Aí eu estou falando basicamente da União, que é onde o teto dos gastos prevalece, que é um limite para o crescimento do total dos gastos. O que eu estou dizendo é, nós temos de brigar para retirar os investimentos desse cálculo. É o primeiro ponto. E o segundo, que é um complemento importante, é ajustar. Nós temos de brigar por isso, eu vivo brigando pelas duas coisas, é ajustar a previdência pública para que a gente possa abrir espaço para investir e crescer, para sobrarem mais recursos para aumentar os investimentos públicos e voltar a crescer, a economia crescer. Isso vale especialmente na pandemia, porque a pandemia traz uma desaceleração natural da economia, que vai durar, vamos dizer assim, até o fim do ano, algo assim. Pode ser que milagres aconteçam, mas eu temo que a gente vai ter um período difícil até o fim do ano. Essa foto que está aí é de uma entrevista que eu dei ao Estadão há algum tempo, que eu lembrei de puxá-la, porque aí, nessa matéria, eu propus deixar os investimentos públicos fora do teto dos gastos, porque ele é um limitador burro, vamos dizer assim. Se ele é um limitador burro, está prejudicando os investimentos e o crescimento da economia, então vamos lutar para isso. E a outra coisa, que é algo que o governo até fez um esforço de reforma da Previdência no começo, estou falando de 2019, mas depois deixou esse assunto de lado e foi lutar por coisas, a meu ver, menos prioritárias e mais difíceis de aprovar. E aí deixou de lado a tarefa completa, que é o ajuste da Previdência para abrir espaço e investir e crescer.
quando eu digo a reforma, é uma tarefa ainda parcial, porque não só nós temos de reformar regras, como temos de equacionar os déficits elevados da Previdência em todas as esferas, aportando ativos nos fundos de previdência, capitalizando os fundos de previdência e, dessa forma, pagando as despesas com esses ativos e, no final, abrindo espaço para investir e crescer. Essa é a tarefa. Eu vou só mostrar mais esse gráfico, antes de interromper, que é para mostrar para vocês, conforme o IBGE calcula, vocês podem ver que os investimentos públicos totais, e aí está incluindo os 3 níveis de governo, quer dizer, União, estados e municípios, e as empresas estatais federais. Vocês podem ver que do final dos anos 70 até 2019, que é o último dado produzido pelo IBGE, você sai aí de quase 11% do PIB para 2% do PIB. É uma queda real de aproximadamente 6 vezes. Isso aí não pode continuar. Nós temos de fazer um esforço de pressão conjunto para conseguir reverter isso aí. O caminho é mais ou menos aquele que eu mencionei antes. Tira os investimentos do controle do teto e faz um equacionamento do déficit previdenciário, trazendo receitas novas, que são os ativos que deveriam ser aportados aos fundos de previdência, e assim abrir espaço para mais investimentos. Eu me lembrei de mostrar mais esse gráfico, por quê? Que é para vocês verem como o processo de redução dos investimentos está chegando no limite, está se aproximando de zero. Essa linha preta é o chamado gasto discricionário da União. Certo. Ele está aí em percentagem do total e vocês vão ver que, caminhando para 2021, o número que eu acho que vai ser este ano é da ordem de 5% do total. A maior parte disso é investimento. E veja que há pouco tempo, 2013, esse número era da ordem de, vamos dizer, 1/4 do total, 25%. Num espaço curto como esse, ele sai de 25% do total, caminhando para zero. Aí, quem depende desse tipo de gasto na sua atividade setorial, obviamente, está em dificuldade de conviver com isso. O que eu estou dizendo é que tem solução, o caminho está aí, a pandemia é um bom motivo para se colocar isso para fora. Por quê? Porque isso vai ajudar a reativar ao tempo em que a pandemia vai se dissipando, ainda que, infelizmente, lentamente. E depois a gente tem que pensar em como é que as forças políticas devem ser mobilizadas na direção certa que eu mencionei. Eu vou interromper por enquanto, e se for o caso, a gente volta a compartilhar para que você possa fazer algum tipo de comentário e a gente retomar o resto da discussão. Certo. A gente vê, né, a classe política forçando aí para gastar um pouco mais, para fazer as emendas e etc., estourar, né, o teto, né, de gastos públicos, e a gente vê o Ministério de Economia, né, tentando ali manter os gastos em dia, até para não ocorrer em crime de responsabilidade fiscal, mas a gente sabe também que é necessário realmente investimentos, né, principalmente na área de infraestrutura, para que continue gerando obras, continuem sendo feitos investimentos. Você acha que o caminho também,
é o que vem sendo feito pelo Ministério de Infraestrutura, fazendo as concessões, fazendo venda de ativos e seguindo da forma que está sendo feita para que se consiga fazer novos investimentos e, consequentemente, colocar dinheiro para dentro do Poder Executivo? Que é a sua opinião sobre isso? Bom, as concessões precisam andar, mas elas são uma história à parte. Certo. Eu vou compartilhar de novo para mostrar uma coisa interessante para ajudar a responder a sua pergunta. Tá. Então, o que é que nós vamos ver na sequência? O que nós vamos ver na sequência é um gráfico que mostra o seguinte: aqui eu estou com os investimentos em infraestrutura, e a minha ênfase vai ser mais nos públicos, porque é onde o problema maior está. E vocês vão ver, olhando para o gráfico à esquerda, eu decompus o investimento em infraestrutura. Aquele outro investimento era o investimento em geral, infraestrutura mais outras coisas. Aqui é só infraestrutura e tem o público e o privado. Já que você falou em concessões, nós temos de introduzir o investimento privado. O investimento público em infraestrutura, como vocês podem ver, contando a mesma história do gráfico anterior, porque ele é a parte mais importante do investimento público, ele sai de mais ou menos 5,1% do PIB, lá em meados aqui do final dos anos 80, e cai para 0,67%. Ou seja, é de 5%, arredondando, é de 5% do PIB para 1% do PIB. É uma queda real de 5 vezes. Total absurdo. Isso não poderia estar acontecendo. Isso é o resultado dessas políticas de contenção dos gastos públicos, que eu vou comentar em seguida, que precisam ser abandonadas, em vez de mantidas. E o privado, você pode ver na linha vermelha, eles oscilam em torno de 1%. Quer dizer, o privado se mantém em torno de 1%. E aí, ou seja, quando você me pergunta, não é bom o Ministério da Infraestrutura estar atuando em favor do investimento privado? É, ótimo, mas, a julgar pela experiência recente, se continuar como está, ele vai simplesmente continuar oscilando em torno de 1% do PIB, enquanto que os investimentos públicos estão ali ao redor de 0,7% do PIB. Esses, sim, precisarão ser recuperados e subirem. No gráfico à direita, que é a continuação natural do gráfico à esquerda, eu somei os dois investimentos em infraestrutura e obtive a linha vermelha. É a soma daqueles dois gráficos à esquerda. Claro, ele vai mostrar um gráfico em queda, porque a evolução dos investimentos públicos vai dominar aquilo que está acontecendo nesse segmento. Então, a linha vermelha, aí no caso, que é a soma. O outro é bom a gente abrir para ver onde está o problema maior. Agora, a gente vai ver o investimento total em infraestrutura caindo, e aí ele vai terminar ali aproximadamente ao redor de 1,5% do PIB. Você olha no outro, é a soma de 1 com 0,7%, algo entre 1,5% e 1,7% do PIB, que é a linha vermelha, lá no final do gráfico, e a taxa de crescimento do PIB, que é a consequência do que ocorre com os investimentos, nós não tínhamos falado muito nela, ela desaba, como vocês podem ver, é a linha preta tracejada, que no fim desse gráfico, isso aí é uma média móvel de 12 meses, para suavizar a linha, senão ela ficaria assim, porque tem muita oscilação. Vocês vão ver que ela, no final, está em torno de 1% do PIB.
Quem mora em Brasília e lê o Correio Brasiliense, ou mora em Minas Gerais e lê o Estado de Minas, terá visto o artigo em que eu tratei, na minha coluna, que eu tratei disso hoje. A queda dos investimentos leva a uma queda da taxa de crescimento do PIB e não tem jeito, não tem como voltar a crescer sem aumentar os investimentos. E isso, infelizmente, não é o que está nos corações e nas mentes do Ministério da Economia e do governo Bolsonaro. Entendi. Nós temos de fazer um esforço para que a recuperação dessas variáveis, investimento privado e público, possa produzir uma recuperação da taxa de crescimento do PIB. E eu vou interromper o compartilhamento para Sim. dizer para você e ouvir algum comentário seu, porque, em seguida, eu quero dizer o que é que eu acho do que está na cabeça do povo que está no governo, e a gente vai ter de fazê-los mudar, senão isso não muda e não tem o resultado que vocês querem. Justamente era essa sequência aí que eu ia perguntar. Como fazer, né, fazer esse gráfico, né, reverter com os investimentos públicos, se já eles, né, pelo que a gente escuta dizer, o governo falar, que já está no limite do orçamento, né, vai estourar o orçamento, não pode ultrapassar o limite, né, o teto, responsabilidade fiscal. Como fazer isso se o Ministério, toda hora o ministro Paulo Guedes fala que não pode estourar o limite, já está no limite, não tem mais como. De que Pois é, forma fazer isso? O ministro Paulo Guedes já tinha de ter sido substituído, porque Entendi. o que ele está dizendo é inteiramente equivocado. E ele, para mim, hoje, é o inimigo público número um de quem se preocupa com o crescimento da economia, porque ele, obviamente, influencia muito o governo. Ainda que ele venha perdendo espaço, ele ainda consegue influenciar e concentrar as ações que ele quer ver feitas em conter gastos, quando tem de aumentar. E não olha para a abertura de espaço, que é aquele trabalho na Previdência que eu falei, propiciaria para que os investimentos aumentassem. Eu vou, de novo, compartilhar a tela para mostrar a vocês o seguinte. Vejam este gráfico à esquerda. Neste gráfico à esquerda, e eu concentrei aqui nos estados e municípios, pela disponibilidade que eu tinha do outro gráfico, que é a linha tracejada e também a linha vermelha. Na linha vermelha, nós vemos os déficits da Previdência dos estados e municípios subindo, é a linha vermelha, sai de 0,6% do PIB para 1,5% do PIB, quer dizer, mais do que dobrou nesse período que está aí, de 2011 a 2019, e, ao lado disso, vocês veem a desabada dos investimentos, que caem no pico de 2014 de 1,7% do PIB para 1% do PIB, quase pela metade. Isso aí é estados e municípios. Eu falei antes da União, um pouco de estados e municípios, agora estou concentrando nos estados e municípios. O que acontece? Se você tem uma limitação tipo teto, que diz o gasto não pode crescer, então você tem aqui um gigante segurando a linha tracejada, que são os investimentos, como se tivesse alguém em cima da linha dizendo: você não pode crescer, empurra para baixo, você tem de cair. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem uma linha vermelha que, apesar da reforma que foi aprovada, ela é insuficiente para fazer a linha vermelha desabar, porque vocês podem ver que é como se fosse um X, um cresce e o outro cai para compensar. O problema é que a reforma está incompleta, falta fazer a capitalização dos fundos de previdência, colocar recursos para pagar as aposentadorias e liberar dinheiro para investir. Ou seja,
fazer a linha vermelha cair e não subir. No gráfico à direita, eu mostro para vocês as projeções dos estudos atuariais. Aqui é do estado de São Paulo, porque os dados completos para o futuro eu não tenho para todos os entes, todos os estados e os municípios. Peguei o principal estado, o estado de São Paulo. Certo. Vocês podem ver pela linha vermelha que ela sai de 22 bilhões, que isto aí é o déficit previdenciário, que equivale à linha vermelha que está à esquerda. Só que a outra está medida em percentagem do PIB. Os 22 bilhões vão subindo, o déficit, né? Eu vou afastar um pouco aqui a câmera que está me mostrando, para eu poder ver aqui, e vocês veem que sai de 22 bi em 19 a preços constantes e vai para algo próximo de 40 bilhões, praticamente dobra em termos reais até o ano de 2030. Isso é o que mostra o estudo atuarial disponível, que projeta o déficit. Ora, olhando essa linha vertical tracejada e olhando para a direita, a gente pode ver como que os investimentos vão cair para compensar a subida da linha vermelha. Eles vão desabar quando chegar em 2015, os investimentos zeraram, já tendo sido quase 30 bilhões em 2009, como vocês podem ver no gráfico. Isso mostra que a falta desse ajuste da Previdência faz com que os investimentos desabem, no caso de São Paulo, por exemplo, porque não há disponibilidade de financiamento, e aí, como os outros itens, pessoal, etc., e outras despesas super rígidas, a única coisa que tem de acontecer é isso. Então, nós temos de lutar exatamente para impedir que os investimentos se encaminhem na direção de zerar. Mas eu mostrei aquele gráfico da União, quando eu mostrei o gasto discricionário, que é basicamente investimento, caminhando para zero. Agora mostrei São Paulo, e essa é a história do conjunto de estados e municípios que nós temos de lutar para reverter. A política do Ministério da Economia não é essa. Entendi. Acreditem, a política é outra. Nós temos de mudar isso. Uma última pergunta, doutor Raul. Você acha que essa mudança aí tem que acontecendo ainda dentro desse mandato? Como que eu posso dizer? Pode acelerar essa mudança? Ainda dá tempo de consertar alguma coisa? Ou você acha que isso ainda leva um tempo? Essa é a última pergunta. Dá tempo, sim. É só uma questão de decidir fazer. A receita do bolo é conhecida, como fazer para abrir esse espaço, e a outra parte da receita é simplesmente eliminar o teto, que vai precisar de uma emenda constitucional. Só que o que acontece? O mercado financeiro, hoje, toda aposta que é preciso segurar o gasto para segurar a inflação, algo que o mundo inteiro, você me perguntou sobre o que o resto do mundo pensa, já tirou da cabeça há muito tempo. Nós temos de seguir o resto do mundo agindo melhor em relação à pandemia e mudando a política de combate à inflação, que pode ser conciliada com o aumento do gasto. Essa decisão, se fosse tomada, era uma questão de votar hoje, amanhã já estaria valendo, os investimentos não teriam nenhuma limitação, pelo menos na União, que a União emite moeda, pagaria os investimentos, e isso rapidamente se resolveria. Para durar mais e ter um alcance maior, nós teríamos de também arrumar a Previdência, e aí o espaço ficaria maior, principalmente para estados e municípios que não emitem moeda. A União até pode conviver sem esse ajuste previdenciário, desde que se aprove uma emenda, e eu não sei por quê, que as forças políticas que movem a infraestrutura ainda não conseguiram isso, porque é uma questão que o Congresso, se for bem explicado,
eu não vejo por que não fazer e tomar esse tipo de decisão. Certo. Doutor Raul, te agradeço muito. A gente chegou no final do tempo aqui. Tinha muito mais coisa para perguntar aqui. Você viu a listagem que eu mandei aí, mas de fato Isso. o tempo é curto para a gente falar de tanta coisa, mas É esclarecedor só me chamar de novo. Sim, com certeza. Vamos fazer um segundo evento aí agora com mais tempo aí para poder falar só basicamente Ok. disso. Muito obrigado, te agradeço Ok. e agradeço o seu tempo e a disponibilidade. Vamos para o break Ok. agora. Disponha sempre. Obrigado, doutor Raul. Até mais. Tchau.